Olá, estamos em mais um episódio do BBcast Direito ao Ponto. Hoje temos um convidado especial aqui, Dr. Guilherme, advogado aqui na nossa cidade, parceiro do escritório, principalmente no que diz respeito ao assunto que trataremos hoje. Lei de Proteção aos Dados, LGPD, a famosa LGPD. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz aqui de estar batendo esse papo contigo, né, de estar participando dessa edição do BBcast, né, Direito ao Ponto, e apenas para fazer a ressalva, sem o doutor, por favor, né, apenas Guilherme. Vamos conversar, explicar. Na verdade, eu digo que não vai ser uma conversa, hoje a gente vai ter uma aula de LGPD com o Guilherme, né? Como a nossa intenção com esse BBcast é que pessoas que não sejam da área, que pessoas que não atuem ou não tenham vínculo com o direito que é o nosso dia a dia, recebam informações, eu vou começar pedindo para que a gente explique o que é essa lei, que chegou em 2018, é tão novinha, né? Recente, um bebê. O que ela é, o que ela trouxe? Beleza, legal. Bom, não sou professor, né, mas vou tentar ajudar no máximo possível em relação a esse objetivo de falar de uma maneira que seja palpável para qualquer pessoa, não só quem é da área jurídica, né? Mas antes de falar da LGPD especificamente, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente pouco se dá conta de que leis falando sobre proteção de dados já existiam, né, ainda que não falando especificamente do tema, mas falando em algum artigo, em alguma situação, né, mas não tinham uma grande importância, porque a nossa vida não era muito datificada, né? Então, assim, só para dar exemplo, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 42, se eu não estou enganado, 40 e poucos, um artigo falando sobre cadastros de crédito. E fala como é que esse cadastro tem que ser aberto, que tipo de informações que tem, etc. Isso em 1990. Né? Então, só que ninguém dava bola para isso. Né? Depois, para citar mais uma outra legislação, na lei que fala do cadastro positivo, também tem informações, né, artigos falando sobre isso. No Marco Civil da Internet, que fez 11 anos agora recentemente, que a lei é de 2014, fala de maneira até muito mais restritiva do que em relação à LGPD, porque no Marco Civil da Internet fala de consentimento especificamente. A LGPD te dá outras opções para fazer tratamento de dados, mas era restrito ao âmbito da internet e, ainda assim, né, pouca gente dava atenção, porque nós estamos falando de 11 anos atrás. Imagine, né, quem está aqui assistindo e ouvindo a gente, 11 anos atrás, o volume de dados que a gente tinha nesse pequeno computador de bolsos, né, que todo mundo tem hoje, que é um smartphone. Então, nós já tínhamos a própria Constituição, tem lá no artigo 5º, enfim. Né? Então, a gente já tinha algumas leis que falavam em um determinado pontinho, exatamente, sobre proteção de dados, mas como o volume de informações que nós produzíamos diariamente não era como é agora, né, as pessoas até não davam tanta bola para isso. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui no Brasil ela é de 2018, mas ela só passou a ter efetivamente uma eficácia plena depois de 2020, né? É a única lei que eu conheço que teve 3 períodos de vacatio legis, né? Mas, enfim, né? Vacatio legis é o período para a lei efetivamente passar a ter os seus efeitos. Né? Ela foi fatiada em 3 fases. Mas, assim, isso é coisa do Brasil? Não. Né? Na Europa, que é onde a nossa lei foi buscar maiores inspirações, né, o próprio relatório da comissão da Câmara dos Deputados, né, o deputado relator, quando foi fazer a justificativa, ele cita a legislação europeia algumas vezes no relatório. Né? Então, na Europa, existia uma diretiva, que é de 1995. Países na Europa têm leis de proteção de dados desde 1970. Alguns países. Né? A Suécia foi o primeiro país a ter uma lei nacional. A Alemanha foi o primeiro país a ter uma lei, mas não era uma lei nacional. Depois a Suécia, sim. Né? Inclusive, essas leis da Alemanha
ela fala sobre encarregado, uma espécie de encarregado de produção de dados de forma mais completa do que a nossa, que é de agora, né? Então, depois dessa diretiva de 95, existe um regulamento, que ele é de 2016 e passou a valer em 2018. Países vizinhos nossos, como Argentina e Uruguai, têm lei de proteção de dados do início dos anos 2000. Então, na verdade, nós estamos muito atrasados, né? Muito atrasados. Se o Brasil fosse um país pequeno, com uma gama de consumidores pequena, talvez tivesse feito uma pressão maior para que a gente tivesse uma lei há mais tempo. Mas como a gente é 200 milhões de habitantes, ou pouco mais, como somos mais de 200 milhões de habitantes, talvez tenham feito um pouquinho de vista grossa, né? Mas a questão da legislação de dados passou, de certa forma, a ser uma espécie de requisito de participação do comércio global, né? E, com a vinda da legislação, mudam-se parâmetros de como eu posso pegar os dados da GISA, né, os dados de qualquer pessoa, e fazer uso deles, né? Então, aquilo que antes eu dizia assim, não, o dado, eu empresa, né? O dado é meu. Não, isso não é mais assim. Na verdade, eu sou um custodiante do dado, né? O dado está aqui comigo transitoriamente, mas o dado é da pessoa física, o dado é seu, né? Eu até participei de uma reunião recentemente em que uma pessoa, não, porque o dado é do Estado. Alto lá, né? Não, o dado é da pessoa. O Estado, seja uma entidade pública ou privada, tem uma finalidade para usar aquele dado. E depois que essa finalidade acabou, eu não deveria estar mais usando aquela informação, aquele tipo de informação. Então, existe uma série de regrinhas, né, que precisam ser implementadas no cotidiano dos negócios, né, para que a gente possa dizer, não, eu estou ok com a legislação, eu posso seguir em frente com os meus processos internos, enfim, comerciais, administrativos, seja eles quais forem. Uhum. Só para quem está ouvindo entender um pouquinho mais, é como se fosse regular o controle disso? Mais ou menos isso. Aqui, deixa eu ver se eu consigo explicar de uma maneira para fazer entender. Do mesmo jeito que a gente tem um ciclo de nasce, cresce, né, e em algum momento morre, o dado tem isso também. Existe o que a gente chama de ciclo de vida dos dados. Então, eu coleto, né, alguém traz um dado para mim, eu trato, ou seja, eu uso aquele dado para alguma coisa. Por exemplo, aqui tu estás usando, vai ser usados dados teus e dados meus para fazer um vídeo. Dá para usar nossa voz, nossa imagem, etc. Tudo isso são dados pessoais nossos, né? Então, está sendo coletado, né? Tem pessoal gravando aqui, vai ser tratado, vamos fazer uma edição, etc. Né? Isso vai ser compartilhado, porque tu vai colocar numa plataforma, enfim, né? Depois isso vai ser arquivado, e aí você pode ser num arquivo da própria plataforma, digamos, seja no YouTube, no Spotify, entre outros. E depois de um tempo isso vai ser descartado. E isso é o ciclo de vida do dado. Então eu coleto, trato, compartilho, arquivo e descarto. O descarte era uma coisa, ou é uma coisa, na verdade, que se tu perguntar para cada 100 pessoas, 99 vão dizer, eu não descarto nunca. Entendeu? Então, quando tu pergunta para mim se é uma forma de controle, é uma forma de controle, que vai passar por essas 5, grosseiramente falando, por essas 5 etapas. Coleta, tratamento, compartilhamento, arquivamento e descarte. Um controle que vai proteger. Isso. E em cada uma dessas, eu tenho algumas coisinhas que eu preciso observar. Por exemplo, no descarte. Eu descarto como? Né? Eu apago, se é documento físico, eu queimo, eu boto naquela picotadeira, o que eu faço com isso? Como é que eu faço um descarte? Né? Quem está ouvindo a gente, quando recebe uma mercadoria em casa, tá lá uma etiquetinha com seu nome, endereço, CPF, né? Dependendo do volume de informação, vai ter uma etiqueta com alguns dados básicos seus. O que você faz quando tira o que está dentro da embalagem? Simplesmente pega e bota no lixo? Algumas pessoas fazem isso. Outras vão lá, né? Não vou dizer quem faz esse tipo de coisa, e pica no máximo de informação, no máximo de vezes que pode, joga uma parte num lixo, outra parte em outro lixo, enfim, dá um jeito de fazer com que o descarte daquela informação seja o mais eficaz possível para que alguém que acesse aquilo não use contra mim.
né? Então, de certa maneira, quando tu pergunta, é uma forma de controlar? É uma forma de regrar, né, a forma como a gente usa a informação. Né? De que maneira que eu posso usar a informação. Né? Então, quando eu digo assim, eu vou coletar uma informação. Beleza. Tu fizeste um convite para mim para vir aqui. E aí, tu me pede para preencher alguns dados básicos. Para colocar, inclusive, no roteiro. Meu nome, especialização, profissão. E aí, de repente, tu pede meu endereço, nome da minha Nome da mãe. mãe, data de nascimento. Aí tu pensa, tá, o que tem a ver tu me pedir o nome da minha mãe para eu vir aqui? Né? Hoje de manhã, né, tava falando com um amigo, tava preenchendo um cadastro, e aí no cadastro tinha lá, número do RG. Por que raios número do RG, se RG inclusive vai ser descontinuado? Só que naquele formulário era um dado obrigatório. Até onde eu falei com essa pessoa, não existia uma explicação do motivo pelo qual o RG era necessário. Né? Então, são algumas coisas, né? Eu até te contei outro dia que fui numa consulta médica, perguntaram o nome da minha mãe. Daí eu perguntei para quem estava me atendendo, tá, por que tu usa, para que tu usa essa informação? Não, para nada, é só porque está no cadastro. Assim, tá, então não pede Não mais. precisa saber o nome da minha mãe. Exatamente. Assim, se tu não tem nenhuma, se tu não consegue me explicar por que tu pediu essa informação, então não pede. Né? Então, são esses tipos de questionamentos que quem está ouvindo a gente, seja empresário ou empresária que faz esse tipo de pergunta para o seu cliente, seja a gente enquanto titular de dados que vai num estabelecimento e é instado a responder isso, que a gente tem que se questionar. Né? Existe uma necessidade dessa informação para aquilo que é a finalidade, né, que eu estou ali? Né? Como, por exemplo, comecei falando de vir aqui. Né? O que tu precisa? Uma mensagem para me convidar, algumas informações de currículo e me dizer onde eu tenho que vir. E o horário. Ponto. Né? Mais do que isso já seria excessivo. E isso a gente tem que avaliar em toda e qualquer atividade que a gente faça. Seja a gente como tomador de um serviço, seja a gente como um contratante de um serviço. E esse controle, essa proteção, enfim, que a gente conversou até agora, a que ponto que as empresas precisam se preocupar? Vou voltar no exemplo da minha consulta, onde me perguntaram o nome da minha mãe. Entendamos o seguinte, quanto mais volume de dados eu tenho, mais risco eu corro. Especialmente se eu tenho dados que não deveriam estar comigo. Né? Então, às vezes, a empresa tem lá uma lista gigantesca de e-mails que ela manda e-mail marketing, por exemplo. Né? Desses, se ela usa uma plataforma, por exemplo, para fazer o disparo, ela verifica que 50% há mais de um ano não abre um e-mail. Não consegue nem clicar lá no e-mail, né? Enfim. Vai ter lá no rodapézinho descadastre, etc, etc. Né? Mas se eu estou falando de um volume de e-mails que as pessoas já nem acessam mais o meu e-mail, né? Será que eu preciso ter aquelas informações lá? Né? Ou informações, como eu falei do caso ali da pergunta do nome da minha mãe. Imagina que, em algum momento, eu tenho um vazamento. E um vazamento não é alguém que hackeou, enfim, não é isso. Basta eu pegar uma listagem e querer encaminhar para a Giza e encaminho para outra Gislaine. Informações que não deveriam estar com aquela pessoa. Dependendo do conteúdo, dependendo da sensibilidade daquelas informações, eu, enquanto empresa, posso ser penalizado. Então, acho que a primeira coisa é entender o seguinte, fazer uma espécie de higienização das informações que tenho comigo. Né? Porque, como eu falei, quanto maior o volume de dados que eu tenho, mais riscos eu corro. Especialmente se eu tenho, aí falando especificamente da legislação, se eu tenho dados que são de crianças, adolescentes, idosos, que são considerados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados grupos vulneráveis, então tem que ter mais cautela, mais cuidado, né, com esses, ou que a lei define como dados pessoais sensíveis, que não precisa a gente adentrar aqui, né, mas assim, A diferença? mas são dados que foram eleitos pelo legislador como dados que podem causar algum tipo de discriminação.
Então, se eu tenho esse tipo de dado nos meus negócios, e aí isso vale para empresas da área da saúde, especialmente, porque dado de saúde é dado pessoal sensível, entidades religiosas, porque dado religioso é um dado pessoal sensível. Enfim, se eu tenho esse tipo de dados, eu tenho que redobrar os meus cuidados. Então, acho que a primeira dica mesmo é entender. Vou fazer uma revisão dos meus processos e entender se aquilo que eu peço de dados realmente são os dados que eu preciso ter. Se tiver coisa que, como eu falei, não consigo explicar a razão, paro de pedir aquilo ali e começo a fazer um processo de revisão para ver se eu não tenho que apagar aquilo da minha base também. Até porque, como tu mencionou em processos, agora nós conversamos sobre isso outro dia, como é uma legislação recente, é difícil para as empresas que já têm o seu procedimento, o seu processo interno, mudar completamente esse processo, né? Tu sugeres alguma coisa para isso? De fato, assim, como qualquer legislação, né, aqui a gente tem a piada, né, da lei que pega e a lei que não pega, né, então, mas como qualquer legislação, ela tenta Muitos falaram e falam que que não essa é uma que que não não vai vai pegar, pegar. exatamente, né? Mas falharão miseravelmente. Não, até porque já existem bastante ações judiciais falando a respeito da legislação, né? Depois a gente pode entrar nesse tema. Mas como a gente tem leis que dizem que pega e lei que não pega, né? A legislação, ela é nova, né? Relativamente muito nova em termos de universo do direito, né? Jurídico. Menos de 5 anos de vida plena, né? 6 anos de vida plena, né? Da legislação. Mas, quando a gente fala de uma nova lei, a gente geralmente está falando de mudança de cultura, né? E isso não acontece só com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso acontece com qualquer legislação, né? Então, a gente já falou aqui do Código de Defesa do Consumidor. Ele é de 1990. A gente tem, de vez em quando, uma ou outra empresa que não cumpre com o que está na legislação, né? Pessoas de cabelo branco igual eu andaram, né, em porta-mala de carro, né? Mas depois a gente teve que botar cinto de segurança. 1997. A gente teve que andar com cinto de segurança, etc, né? Minha filha, que é pequena, ela vai entrar no carro, ela já sabe que ela tem que botar o cinto. Ela nem pergunta, hoje eu não quero usar. Não, ela já sabe que ela tem que colocar. Ela já nasceu com esse drive, né? Então, isso é mudança de cultura, né? Antigamente, as pessoas fumavam dentro de avião. Depois, a gente começou a botar placa nos ambientes. Aqui poderia ter uma placa, não, que é proibido fumar aqui dentro dessa sala. Aí, se alguém fumasse, alguém dizia, tem uma placa ali, não pode. Hoje, não precisa mais nem ter placa. Se qualquer um que está aqui puxar um cigarro, nós vamos olhar assim, cara, tu tá maluco? Né? Porque as pessoas internalizaram isso. A legislação de proteção de dados, eu tenho convicção de que é a mesma coisa. Com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo o funcionamento dela. E quando eu digo pessoas... Naturalmente. Ou na porrada, né? Ou naturalmente, ou na porrada. Né? Mas, assim, quando eu digo as pessoas, eu estou falando CNPJs, que entendem que isso pode ser um diferencial competitivo, e CPFs. Porque se você vai numa farmácia, né? Vou falar da farmácia porque é o exemplo, né, que todo mundo já passou por isso. Pede o CPF, né? E aí tu fica assim, tá, mas para que tu quer meu CPF? E tu, enquanto consumidor, começa a questionar, tu vai exigir do prestador do serviço um comportamento diferente, né? E isso em todas as nossas relações, né? E aí, só para deixar claro, quando eu falo de CNPJ, a legislação ela não tem ressalvas. Ela vale para pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Então, a escola, seja ela particular ou não, ela tem que cumprir a lei, a prefeitura tem que cumprir a lei, o banco tem que cumprir a lei, a farmácia, a igreja, a associação do bairro, a associação empresarial, seja ela qual for, né? Não importa se a instituição é com ou sem finalidade de lucro, todos têm que cumprir a lei, né? Não tem uma ressalva para uma atividade em específico. Então, existem ressalvas para alguns tipos de tratamentos, como, por exemplo,
questões relacionadas à matéria jornalística, por conta da liberdade de imprensa. Agora, o jornal tem que cumprir, né, a legislação. Agora, na redação da matéria, eu estou isento. Atividades acadêmicas. Na produção de um conteúdo acadêmico, eu estou isento. Agora, uma universidade, enfim, ela tem que respeitar a legislação, né? Fora disso, tem algumas outras, e especialmente questões voltadas à segurança pública. Mas aí eu estou falando da atividade do Estado, não de uma empresa que presta esse tipo de serviço, né? Então, a cultura é algo que precisa ser implementado dentro dos negócios. Hoje eu faço de um jeito e eu vou ter que fazer essa correção e insistir até que todo mundo entenda. O hábito seja outro. Exatamente. É difícil, né? Mas a gente não tem outra saída, né? Na Europa tinha algumas estatísticas falando sobre motivos pelos quais as empresas cumpriam com a legislação. Alguns desses motivos era: eu contrato a Giza e aí eu mando um ofíciozinho, um formulário dizendo: Giza, diz aí para mim, ó, como é que tá fazendo para cumprir com a LGPD? E se o formulário voltasse em branco, eu ia procurar outro fornecedor, né? Porque, afinal de contas, a Giza está tratando dados meus, dos meus clientes, no caso, né? Se der problema lá, na Giza, o problema é meu, que escolhi mal o meu fornecedor, o meu prestador de serviço, né? Não adianta dizer: não, mas foi a Giza que teve problema. Não. Aí o cara vai olhar para mim e vai dizer: nem sei quem é a Giza, eu contratei foi contigo, se tu terceirizou, não quero nem saber. Agora, bem recentemente, sei lá, 2 semanas atrás, tem um grande banco que informou seus clientes de um vazamento. Esse vazamento foi num terceiro. O banco não vai poder chegar para o seu correntista e dizer: não, mas não fui eu, foi o cara que eu contratei. Logicamente que esse cara que foi onde foi a fonte do vazamento, ele tem um contrato com multas, etc. E imagino eu, né, ele vai deixar de ser fornecedor desse banco. Né? Porque eles vão falar: não, meu filho, não deu certo, vamos trocar. Né? E assim vai acontecer com todo mundo. Né? A gente já atendeu empresas que aconteceram isso, receberam ofício de cliente, e aí o cara teve que se mexer, né? Teve que dizer: preciso arrumar. A gente sabe, nós que somos do mundo do direito, que leva um certo tempo para consolidar, né? Principalmente no que diz respeito a decisões judiciais. Porque nós temos um tempo de vida processual, onde um processo judicial inicia até que ele finalize no que nós chamamos, que começa a gerar jurisprudência, que é o conjunto de decisões judiciais. Né? Nós já temos exemplos, algumas. O que temos? Temos algumas. Existem algumas decisões, várias decisões, na verdade. Quando eu estou falando de algumas, parece que é um punhadinho. Né? Existem centenas, né, de decisões judiciais falando sobre isso. Algumas delas, como, né, sem querer fazer crítica, obviamente, aos julgadores, né, mas como uma lei nova, ela também ainda está num processo de consolidação do próprio entendimento dela. Né? E aí, lembrando que, no caso da LGPD, a gente tem o judiciário, mas a gente também tem uma autoridade, que é prevista na própria lei, que é a Autoridade Nacional... Né? Isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que as penalidades que estão na lei são aplicadas por ela. Né? E aí tem penalidade de multa, que pode ser de até 2% do faturamento anual do negócio, ou do grupo econômico, se for grupo econômico, né? Por infração. Então, se eu cometi uma infração no começo do ano e outra no final do ano, eu tenho 2 infrações. Ou num mesmo procedimento tive várias infrações, são 2% por infração. Né? Tem uma advertência, tem uma determinação de apagamento de banco de dados, de publicizar a minha penalidade, que às vezes em termos de reputação é pior do que pagar uma multa. Né? Tipo, sei lá, eu levo uma multa de 20 mil ou botar no jornal, né, na internet, que eu não sei tratar os dados do meu cliente. Eu tenho certeza que um monte de gente vai preferir pagar 20 mil do que falar para todo mundo: olha, eu não sei cuidar dos dados, tá? Então não compra comigo, compra com concorrente. De outro dia, por exemplo. Compra com concorrente, entendeu? Então, assim, tens a NPD,
No caso do banco, tu ainda tem atividade regulada, então tem mais um órgão fiscalizador, tu tem o próprio titular podendo entrar com ação judicial, tu tem Ministério Público, se for consumidor tem PROCON, então assim, é uma enxurrada de gente podendo te atacar, né? Em relação a ações judiciais, né, a gente teve uma ação judicial uma decisão do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, num caso de vazamento de dados da Eletropaulo, né, a Celesc lá de São Paulo. Né, e quando os dados não são dados sensíveis, aquela categoria de dados sensíveis, a decisão do STJ, essa especificamente, disse: eu, consumidor, preciso provar o meu dano. Não basta eu dizer vazou. E aí eu quero uma indenização. Então, se o consumidor provar um dano, né, ele tem direito a uma indenização. Se for um dado pessoal sensível, aí eu não preciso provar nada. É o dano moral em ré ipsa, né, que se fala. Não preciso provar dano, pronto, tem que pagar e pronto. Né? Particularmente, né, e aí a opinião minha mesmo, eu acho complicado uma decisão judicial que diz que eu tenho que provar o dano, porque, na verdade, um prejuízo, ele não é assim: vazou nome, CPF e telefone da Giza, né? E nome da cachorrinha da Giza. Beleza. Eu pego esse quadradinho e depois eu vou lá e junto com mais outras informações, ou eu pego informações tuas que eu não tinha com outras que eu já tinha, e eu vou montando um quebra-cabeça do perfil da Giza. Então, talvez, não diretamente com esse bloquinho de dados que vazou, eu consiga te causar um prejuízo, como fazer uma conta numa plataforma, comprar alguma coisa e etc. Mas com outro pedacinho, outro Mas pedacinho, ele é outro pedacinho... importante para o todo. Exatamente. E isso é algo que é irreversível. Tu não vai conseguir mais ir lá e tirar aqueles dados da rede. Eles estão circulando por aí. Entendeu? Então, assim, a verdade é que quando tem um vazamento, o dano, basicamente, ele é perpétuo. Porque tu, enquanto titular, tá sempre sob o risco de sofrer algum tipo de penalidade, entre aspas, né? Porque, como eu falei, é um bloquinho aqui, outro bloquinho ali, tu vai juntando um quebra-cabeça que vai te dar mais condições de criar uma conta em nome da Giza, enfim, e fraudar alguém, né, e comprando no teu nome, enfim, ou fazer cadastro em alguma loja, etc. E eu perguntei isso justamente porque às vezes eu tenho a impressão de que muitas empresas ainda estão na mentalidade do não vai colar essa legislação, né? Não vejo muita preocupação quanto ao cuidado com todos esses dados. Por isso também que eu acho importante uma assessoria, né? Ah, com certeza. Né? Para tudo, né? Para Para tudo. tudo, Esse exemplo que eu dei do STJ é um caso que, lógico, chegou no STJ, então, né, última instância para tratar desse tema ali. Mas existem diversas outras decisões judiciais de diversos outros casos, né? Como, por exemplo, e aí já falo da questão da assessoria, uma ação judicial em que uma pessoa foi ser atendida. Imagina, eu venho aqui ser atendido no escritório, olho para ti, te acho bonita, peço ali na recepção o teu telefone. E aí começa a te mandar mensagem. Isso tem uma decisão judicial falando desse tipo de assédio. E aí a LGPD foi usada para fundamentar a indenização. Porque, em hipótese alguma, deveriam ter passado o telefone. Entendeu? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Se alguém não instruído... Né? Hoje de manhã ainda me ligaram perguntando: tu pode passar o telefone do fulano? Eu falei: não posso. Não é? Mas isso é uma coisa que é banal, é cotidiana. Entende? Outra coisa, eu mandar uma lista num e-mail, um anexo errado. Tem um outro processo em que a pessoa mandou um e-mail e era uma planilha, e a pessoa olhou só a capinha, vamos dizer assim, a primeira aba da planilha. Existiam outras abas. Uma das benditas abas tinha relação de funcionários, salários, entre outras informações. Todo mundo da empresa ficou sabendo quanto cada um ganhava. Penalização também. Então, assim, parecem coisinhas bobas, mas no final das contas
faz parte daquele controle que a gente estava falando, de quem pode acessar uma informação, quem não pode, para quem que eu mando, para quem que eu não mando, né? Então, assim, não estou dizendo que esse é o caso, porque aí me falta elemento em relação ao processo. Mas uma assessoria poderia dizer, olha, aquela pessoa que faz X serviço, ela precisa ter todo esse acesso ao sistema da empresa, do escritório, seja lá de quem for. Uma pessoa do RH, ela precisa saber dos processos no escritório de advocacia judiciais, do que está acontecendo no processo judicial. Ou uma pessoa que é da parte técnica, ela tem que ter acesso aos dados dos colaboradores. Né? E para isso a empresa precisa ter alguém que dê o norte. Que a instrua, exatamente. Então, assim, quando a gente faz, por exemplo, aquele ciclo de vida dos dados, quando eu falo ali que tinha coleta, tratamento, compartilhamento, é interno e externo. Então, eu vou saber que o dado da Giza que entrou lá no meu escritório, ele é compartilhado com o administrativo, né, ou acessado pelo administrativo, porque precisa te mandar, de repente, um boleto, tem que te mandar alguma informação, enfim. Ele é compartilhado com a equipe técnica, dependendo do tipo de negócio, para produzir um determinado material. E com mais quem? E se eu terceirizo isso com alguém? Né? Aí eu contrato uma plataforma que envia os boletos, por exemplo, como existem várias por aí. Né? Beleza. Essa plataforma, ela me dá segurança de poder mandar informação. É super comum no que diz respeito a boletos hoje, né? Exatamente. Né? O erro no envio. Então, essa plataforma, ela me garante, me dá uma certa segurança ou eu vou passar trabalho com ela? Né? Então, o aspecto da assessoria, né, ela envolve essas análises também. Né? Eu costumo mais ou menos dividir em entender a criação de um comitê, se possível, né? Estabelecer uma governança para entender quem é que vai cuidar do assunto. Ou todo mundo cuida, que daí ninguém cuida, né? Então, não, beleza. Vai ser a Giza responsável. Legal. Vai ser a Giza e mais algumas pessoas. Vamos montar uma espécie de um comitê interno. Legal. Vamos estabelecer, então, quais são as regras, o que faz, se tem alguma alçada de decisão, se não tem, enfim. Né? Beleza, fez isso? Vamos fazer um diagnóstico. E aí a gente tem formas de fazer, tanto de segurança da informação, quanto de proteção de dados. Né? Para quem está acostumado a ouvir a palavra ISO, né? Geralmente começava com ISO 9001, que é a da qualidade e tal, né? Mas existem ISOs para isso. Existe a 27001, que é de segurança da informação, e a 27701, que é para proteção de dados. E ela tem uma série de controles, como, por exemplo, os colaboradores têm um contrato de confidencialidade. Quando a pessoa é desligada da empresa, vocês, antes de desligar, vão lá e cortam os acessos dela aos sistemas. As senhas têm que tipo de característica? Tu troca a senha de tempos em tempos? Não troca. Enfim, né? Ela expira, não expira. Os contratos com os prestadores de serviço, tem cláusulas falando sobre proteção de dados? Enfim, uma série de itens para tu ter uma espécie de um raio-x do teu negócio. Né? E aí tu escreve políticas, de acordo com aquilo que tu definir na hora que tu faz um diagnóstico desse. Né? Como, por exemplo, falei aqui das senhas. A empresa, então, decide que as senhas têm que ter, sei lá, um número de caracteres, ou que ela vai adotar uma plataforma para gerir as senhas, enfim. Só para deixar registrado, eu tive a informação do Guilherme que a senha dele de e-mail tem 40 caracteres. É isso, Guilherme? É mais. É mais. Ou seja, alguém que entende tem uma senha de mais de 40. E assim, já que falamos de senha, né? Se alguém te perguntar o nome do teu animal de estimação, né, não responda. Ou minta, né? Porque pesquisas, enfim, que falam sobre vazamentos e etc., o uso do nome do animal de estimação como senha é um dos itens mais utilizados. E acaba vazando, né? Porque faz aí uma, a gente uma faz busca... o quê? Divulga na própria rede social o nome do seu animal de estimação. Exatamente.
né? Então, o nome do animal de estimação, data de nascimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o famoso admin, né, para login e para senha, né? Esses aí estão, né, bastante, já são muito batidos, mas as pessoas continuam usando, né? Então, se a empresa vai lá e diz, não, a partir de agora as senhas vão ter X características, então tu vai colocar isso numa política. E aí tu vai dar um tempo para implementar, né? Então, eu estou falando de política de segurança da informação, de privacidade, de atendimento aos direitos dos titulares, porque a lei tem lá no artigo 18, especificamente, um rol de direitos que eu, como titular, tu, como titular, pode cobrar de todo mundo que tem que cumprir a lei, né? E as empresas têm que responder em 15 dias, não 15 dias úteis, 15 dias, tá? 15 dias corridos, né? Então, como é que tu monta um processo interno para fazer isso? Ah, chegou um questionamento. Vai ser por qualquer lugar? Ou eu vou criar um e-mail específico para isso? Né? Às vezes a empresa não regra isso e chega pelo contato lá do Instagram, pelo LinkedIn, pelo e-mail, por qualquer e-mail, entendeu? Então, organiza isso, né? Então, cria as políticas, faz esse mapeamento, que é esse ciclo de vida dos dados, verifica se aí realmente tu está cumprindo com a legislação, com os princípios, se tu tem medidas de segurança, e aí tu vai fazendo ajustes dos processos. Porque é bem interessante que, quando tu faz isso, a própria empresa descobre coisas que ela poderia fazer que geraria economia, né? É bem simplório assim exemplo, mas eu já trabalhei com negócios em que um determinado setor tinha a mania, entre aspas, de imprimir tudo. E aí tinha 5 pessoas no setor, tu imprimia, passava para mim, eu imprimia, no final do processo tinha um bolo, assim. Tanto é que tinha uma impressora dentro do próprio setor, né? E eu olhava para os caras e falava, cara, quanto vocês gastam de toner e papel aqui? Porque toda vez que eu vim aqui E fora que daí tinha caixas e caixas de arquivo, né? Por conta desse volume de impressão. Em um outro lugar que eu... Cultura, né? Exatamente. Em outro lugar que eu fui, a empresa estava pensando em construir uma sala para servir de arquivo, que o arquivo já estava socado. Né? Assim, tá, mas para quê? Precisa mesmo? Né? Se a gente corrigir o processo aqui, né, e interromper um tantinho desse monte de impressão que vocês fazem, já não economizaria e talvez não fosse mais necessário construir um outro pedacinho ali para guardar isso? E assim sucessivamente, né? A gente que é da área jurídica sabe que a assinatura de contrato por plataforma dispensa as testemunhas. Né? Hoje em dia, para que o contrato possa ser um contrato, um título executivo, né, que eu possa executar judicialmente. Um monte de gente não sabe disso. E aí, manda pela plataforma de assinatura para ti, para mim, que somos os contratado e contratante, e para mais 2 testemunhas ainda assim. Né? Às vezes isso encarece o teu serviço, porque tu tem um volume maior de coletas de assinatura dependendo do tipo de plataforma que tu usa. Então, quando tu lê o processo do início ao fim, né, tu começa a identificar alguns gaps, algumas, vou chamar de falhas, né, ou, não, falhas não, oportunidades de melhoria, né, no teu processo, para deixar ele mais enxuto, para deixar ele mais econômico, e a empresa ela acaba fazendo uma revisão, na verdade, de tudo que ela faz. E ela acaba sendo uma empresa até mais eficiente, quando ela dá atenção para isso. Entendi. Tem mais alguma coisa que tu acha importante Olha, comentar? eu acho que o principal ponto, especificamente, é entender que a gente não pode seguir em frente fazendo sempre do mesmo como fazia há, sei lá, 5 anos atrás, né? E que O tal do mas sempre foi assim, exatamente, né? mas sempre fiz assim e nunca deu problema, né? Verdade, mas uma hora vai dar, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, especificamente, que talvez seja um dos motivos pelos quais as pessoas às vezes desacreditam da lei, é porque elas não veem muita punição, né? Geralmente é isso que acontece. Ou elas não veem o titular questionando, né?
Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, desde o início, ela teve aproximadamente 10 processos que geraram multas, né? Multas não, penalidades, né? Porque nem todas foram multas. Agora, recentemente, ela notificou 23 clubes de futebol por conta do acesso biométrico nos estádios. Ela tem processo investigativo contra farmácias por conta do CPF, né? Ela tem, recentemente, ela notificou um monte de plataformas por conta de falhas no cumprimento da lei. Então, por mais que talvez as pessoas não enxerguem, né, por uma falta de contato diário, né, a autoridade tem atuado, né, e ela atua setorial. Mas, então tu pode pensar assim, não, mas não vai chegar em mim. Mas pode ser que aconteça, como eu já vi acontecer, de um cliente teu te mandar um e-mail perguntando, por que esse dado meu está aí com vocês? E pela falta de processo, a empresa, por algum motivo, não respondeu. Passou uns dias, veio um e-mail da autoridade. Dizendo, olha, vocês receberam a notificação de um fulano aí, e ele não teve nenhuma resposta. O que vocês têm para me dizer? Se, dependendo da forma como tu responde, isso vira um processo fiscalizatório, que pode vir a ser uma penalidade, né? Então, a autoridade, ela tem feito um papel de não só punir, mas também de educar. Ela tem vários guias publicados, normativos publicados. Ela tem aproximadamente 19 resoluções falando sobre como ela interpreta a lei, né? Então, cabe a gente, né, observar isso e, aos poucos, também ir implementando isso e implementando e fazendo isso. Eu te agradeço. Eu que fico pela feliz de aula. falar. Eu já falei que se deixar eu fico aqui o dia inteiro falando disso. Obrigada, Guilherme, por ter aceitado o nosso convite, por essa aula. Acho que nós passaríamos a tarde conversando sobre o tema. Corri o risco. Né? Obrigada. E você que nos acompanhou aqui vai encontrar esse episódio na íntegra no YouTube ou no seu canal de streaming favorito. E também cortes dele nas nossas redes sociais. Obrigada e até o próximo Direito ao Ponto.